Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento aqui nas redes do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Nós estamos aqui reunidos para mais um evento e é o fechamento do ciclo Diálogos para o Futuro, Transição Energética e ODS 7, hoje falando sobre transição energética e perspectivas futuras, o papel da academia e das universidades. Então, esse evento de hoje, ele objetiva explorar o papel central das universidades e da academia na condução de pesquisas, desenvolvimento de tecnologias e formulação de estratégias para a transição energética e abordar as interações entre academia, governo, indústria e outras entidades, destacando como a pesquisa interdisciplinar pode oferecer soluções inovadoras e eficazes para os desafios energéticos do futuro. A organização desse evento é do Instituto de Estudos Avançados da USP, através do programa Ano Sabático, do qual eu faço parte e está se encerrando hoje. Os palestrantes serão o professor Nivaldi de Castro. Né? O professor Nivaldi de Castro possui graduação em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Economia da Indústria e da Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também, e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor associado do Instituto de Economia da UFRJ. Tem experiência na área de economia, com ênfase em economia industrial, atuando principalmente nos seguintes temas: setor elétrico, economia da energia, matriz energética, planejamento e financiamento do setor elétrico. O professor Nivaldi lidera o GESEL, do qual ele vai falar aqui hoje. O outro palestrante é o professor Dr. André Luiz Veiga Jimenez. Então, o professor André Luiz Veiga Jimenez é professor do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Coordenador do GPEA USP, Grupo de Energia do PEA USP da Poli. Possui graduação em Engenharia de Energia e Automação Elétricas pela Universidade de São Paulo, mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo e doutorado em Engenharia Elétrica também pela Universidade de São Paulo. Realiza pesquisas na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em planejamento energético e gestão de energia, atuando principalmente nos seguintes temas: energia solar, planejamento energético, energia elétrica, planejamento integrado de recursos, desenvolvimento sustentável e gestão energética. É membro do I3E. Então, hoje, aqui, nós falaremos um pouco mais sobre o papel da academia, né, e das universidades. Esse é o fechamento desse ciclo de seminários. Né? Essa é a 12ª edição. Né? Nós devemos voltar em breve, inclusive, já estou fazendo um pré-anúncio aqui, em torno de 6 meses, com outro ciclo, já com outro nome, mas dentro dessa temática da energia e da transição energética. Então, a moderação é feita por mim, professor Fernando Canepli, da FZEA, USP de Pirassununga. Né? E, então, eu agradeço o professor Nivaldi aí pela presença, que muito nos honra. Né? E agradeço também ao professor André Luiz Veiga Jimenez, aqui também, que muito nos honra aqui com a sua presença aqui representando a Poli. Então, André, eu passo a presença para você. Muito obrigado novamente. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço o honroso convite do IEA, feito pela sua pessoa. Cumprimento também o professor Nivaldi de Castro e todas e todos que estão nos assistindo aqui presencialmente e pela internet. Então, Fernando, a gente iniciando aqui, falando um pouquinho do nosso grupo, né, que é o Grupo de Energia do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas da Politécnica. Né? Esse grupo ele foi criado lá em 1992, então ele tem 33 anos aí, né, deve completar esse ano, 33, voltados justamente para isso. Ele foi criado para investigar a relação entre desenvolvimento sustentável e a energia. Né? Então a gente não tinha esse viés de estudos e pesquisas e ensino na Escola Politécnica até que a gente sentiu falta e se criou esse grupo. Na época o professor Linneu Bilico dos Reis foi quem criou o grupo. E desde então a gente vem
trabalhando essas questões de desenvolvimento em relação com a energia, né? Na nossa visão, né, quer dizer, a transição energética hoje, de uma forma simplificada, ela é entendida como um processo de passagem de um modelo energético para outro, visando baixo carbono, tá certo? Então, embora isso seja a compreensão atual do que é transição energética, a gente já viu transições energéticas anteriores, né? A gente já conviveu com a Revolução Industrial, onde a gente saiu da manufatura e com o advento da máquina a vapor a gente passou para o carvão. Depois, com o advento da geração elétrica de grande escala, a gente passou para a energia elétrica e também com o advento da produção em massa dos automóveis para o petróleo. Então, a gente já teve importantes transições energéticas. E essas transições foram guiadas pelo avanço tecnológico, né? Então, primeiro o avanço, a máquina a vapor, depois a máquina elétrica, depois o automóvel em larga escala, com motores a combustão. E é isso que é diferente agora, quer dizer, a atual transição energética, ela não decorre de um avanço tecnológico, né? Ela decorre de uma percepção do ser humano de que ele está colocando em risco até a sua própria existência, por questões do aquecimento global, mudanças climáticas. Então, essa transição ela tem um desafio diferente, né? A gente precisa escolher um novo modelo e correr atrás da inovação tecnológica, o que é bastante diferente das outras vezes e é bastante mais desafiador do que foi, né? A gente tinha já a inovação e aí daí decorria a transição energética. Agora não, agora eu preciso da transição e ainda não tenho todas as tecnologias necessárias. Então isso implica que a gente vai ter que trabalhar muito para ter isso, né? Então a gente tem aqui o Plano Estadual de Energia, né? Esse plano, ele ainda não foi publicado, né? Um plano que foi feito para o estado de São Paulo, e ele indicou uma série de ações, né, que são necessárias para se conseguir reduzir carbono até 2050. O plano indicou a possibilidade realista de se atingir 60% de redução das emissões até 2050 no estado. E boa parte das ações para essa redução foram com as gerações hidrelétrica, solar, eólica, tanto no mar quanto em terra, né, onshore e offshore, biogás e também eficiência energética. Mostrando aqui de maneira preliminar, porque ainda não foi publicado, a eficiência energética mostrou aí que ela é capaz de reduzir em até quase 35% do consumo da matriz, caso ela não ocorresse. Então, ela sozinha é um recurso maior quase do que a solar e a eólica juntas. Então, muitas vezes a gente fala da inovação na parte de geração, que é absolutamente necessária, mas a gente também vai ter que ter a inovação na parte do consumo, né? A gente tem que atuar, na realidade, em toda a cadeia energética, tanto da eletricidade quanto dos outros energéticos, né? Então, é o que eu estou colocando aqui, quer dizer, a gente vai precisar pensar da inovação da maneira mais ampla possível, lado de demanda e lado da oferta. Na parte de geração de energia elétrica, né, as linhas macro que o grupo de energia, o GPEA, tem trabalhado e feito pesquisas, projetos, né? A gente continua com os estudos de fontes energéticas, e aí eu coloquei aqui das consolidadas às prováveis, né? Prováveis é um jargão do petróleo, né? Mas eu coloquei aqui. Por quê? Porque a gente vai ter que lidar com todas aquelas que a gente já tem, elas são necessárias para que a gente consiga fazer a transição. A geração termoelétrica é necessária para que a gente consiga fazer a transição, né? Tendo o gás natural aí como um combustível de transição. A gente tem as renováveis, que são intermitentes, e isso é um problema para nós, essa intermitência, e tem aquelas prováveis, né? Novas formas de geração, tudo que está sendo estudado, que é novo e que a gente não sabe ainda
se elas vão se tornar de fato, mas provavelmente. Então a gente tem que trabalhar com todas as possibilidades. A otimização da eficiência energética também na produção e na transmissão, né? A gente perde bastante energia, né? A transmissão de energia, no mínimo, fica aí com 10% de toda a energia que a gente produz, então a ideia de melhorar isso. A gestão de operações e manutenção também é fundamental para a eficiência do processo. Eu deixei aqui em destaque um termo sem pretensão, né, mas que eu chamei de nova resiliência, quer dizer, os sistemas elétricos, energéticos sempre têm que ser resilientes, né, tem que aguentar. Só que agora a gente tem novos requisitos, né, diante de mudanças climáticas, diante de eventos extremos, aquilo que eram os projetos que nos traziam resiliência, estão se mostrando falhos para a nova realidade, quer dizer, eles eram bons para a realidade anterior e talvez não serão para a realidade futura de maiores desafios climáticos. Isso tem que ser repensado, reestudado e não é fácil, né? A questão de integração com o sistema elétrico, as renováveis, complicam a estabilidade e a disponibilidade do sistema, então a gente tem que criar formas de aumentar essa estabilidade. E o que a gente nunca pode perder de vista, quer dizer, a gente pode ter soluções boas para a transição energética, mas a gente tem que avaliar se elas são sustentáveis, né? Se a gente tiver por exemplo, uma solução muito cara, ela complica a vertente social, né? Porque ela vai encarecer tarifas, a maior parte dos consumidores tem baixa e média renda, não vai conseguir lidar com isso, e aí a gente tem uma solução boa para a transição, mas ruim do ponto de vista da sustentabilidade. Então, tudo isso que a gente faz tem que ser avaliado, aí, no mínimo, do ponto de vista ambiental, econômico e social. Outra vertente que se tornou importante, sempre foi, mas agora ela ganha uma amplitude maior, é a quantificação de energias primárias, né? A gente precisa conhecer quanto que cada localidade me entrega de energia solar, eólica, e mesmo as hidrelétricas, né? As hidrelétricas a gente tem conhecimento das vazões de rios, hidrologia, pluviometria, de mais de 100 anos, né? Então a gente tem isso consolidado. Mas diante, eu deixei ali em destaque, né? Quer dizer, a gente precisa atualizar esse conhecimento. Aquilo que valeu para os últimos 100 anos pode não mais valer para os próximos 20, pior ainda para 30 ou 50 anos à frente. A gente vai ter que reaprender como esses sistemas vão se comportar. A gente tem visto, no Plano Estadual de Energia, foi feito algumas simulações com os modelos do IPCC, e eles nos mostraram que, embora em São Paulo a tendência média de chuvas vá se manter, a gente vai ter picos maiores na época da cheia e secas mais profundas na época da seca. Então, pode ser que a época da seca esvazie os nossos reservatórios e cheias muito grandes a gente não consiga mais reservar água. Então, corre-se o risco de, com a mesma quantidade de água, não ter a mesma quantidade de energia. Então, esses estudos de quantificação de energia primária serão fundamentais para a gente ter controle do sistema energético aqui no futuro próximo. Na parte da demanda, né, a gente sempre fez monitoramento, análise de consumo, planejamento, mas a gente precisa mudar as políticas de incentivo, né? A gente tem questões, diferentemente da geração, da transmissão, são coisas de grande porte, aqui a coisa acontece necessariamente no varejo, né? Cada consumidor toma a sua decisão de se ele quer ou não colocar um equipamento mais eficiente, se ele pode ou não arcar com aquele custo. Então, aqui é necessário que haja um conjunto de políticas efetivas para incentivar o consumidor a tomar essa decisão. Eu deixei em destaque ali, em verde, né, a integração desses sistemas com a inteligência artificial. O primeiro passo é a chamada internet das coisas, né? Internet das coisas, para quem não sabe, são os equipamentos que a gente tem em casa, de equipamentos de consumo, televisão, geladeira, terem conexão com a internet, né? O segundo passo é a gente ter equipamentos que tenham uma inteligência própria. Então, uma dessas possibilidades que o IEA tem trabalhado, né, a Agência Europeia de Energia,
é justamente você ter luminárias, por exemplo, que se autocontrolam, que percebem o comportamento do usuário, que sabe quanto que tem que ter de luz no plano de trabalho, e ela faz um autocontrole, né, com baixo custo. E isso já traz um ganho bastante grande. E a terceira etapa, que a gente acha que é a mais promissora, é você ter um grande sistema de inteligência que olhe para todos os seus equipamentos no futuro. Então, nada impede que no futuro você aperte um botão no seu celular e coloque a sua casa em modo de baixo consumo. Por quê? Porque vai ter uma inteligência artificial olhando para todos os seus equipamentos e que pode falar, agora o ar-condicionado pode abaixar, agora a televisão não precisava estar desligada porque ele está dormindo, né? E assim vai. Pode-se agregar muita qualidade na eficiência energética com essa inteligência. Ela pode, inclusive, ficar monitorando o preço dinâmico da energia e fazer a gestão do seu consumo. Uma coisa que o consumidor não vai ter tempo, nem paciência, nem conhecimentos específicos para fazer. A expectativa, segundo alguns estudos, é de que essa inteligência, em cima de equipamentos que já são eficientes, pode agregar mais 20% de economia de energia, né, em cima dos melhores equipamentos que a gente tenha no mercado. Na parte de armazenamento de energia, né, não se falava há 20 anos atrás em você ter grandes sistemas de armazenamento de energia, por exemplo, com baterias. Agora eles são necessários, né? Os Estados Unidos, só para a gente ter uma ideia, lá uma economia de mercado, né? Os agentes de mercado outorgaram 600 gigawatts de potência de armazenamento. Para quem não sabe, isso é 3 vezes a potência total do Brasil. Então, é evidente que o mercado está vendo a necessidade de que a gente tenha sistema de armazenamento para justamente com isso conseguir gerir a intermitência das fontes renováveis e manter a estabilidade do sistema, né? Ainda há um problema aí relacionado com a vida útil dessas baterias e o descarte, por isso que eu coloquei ali ciclo de vida. Isso vai requerer muita pesquisa para que isso não se torne um problema ambiental de grandes proporções também. E ainda tem a mobilidade elétrica, né, que são os automóveis elétricos, que ora são carga e ora são bateria. Há um sonho aí dos engenheiros da energia de que esses carros possam fornecer energia para o sistema elétrico nos momentos em que o sistema elétrico mais precise. Isso seria muito interessante, mas há que se criar ainda uma rede inteligente, todo um sistema de tarifas dinâmicas para incentivar isso de forma economicamente viável. E para juntar isso, né, a gente, desde 92, a gente desenvolve uma metodologia chamada Planejamento Integrado de Recursos. Esse é um planejamento que surgiu na Ontario Hydro, no Canadá, que só juntava recursos de oferta e demanda com o mesmo peso. A gente, na época, pegou isso, levou adiante e passou a incorporar as questões sociais, ambientais, técnico-econômicas e políticas. Políticas não no sentido partidário, né, mas no sentido de que haja alguma política relacionada com aquilo. E a gente avalia o recurso não olhando para o técnico-econômico e depois o impacto que ele traz no meio ambiente, o impacto que ele traz no social. Ele avalia tudo a priori. Ele abre as dimensões, né, relativas a esse recurso, então são as dimensões social, econômica, ambiental e política. Social, dá uma série de atributos de avaliação em cada uma dessas dimensões, e aí os recursos energéticos, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, são avaliados, né? São ranqueados já com o que a gente chama de custo completo. Não é o custo financeiro somente. Então, muitas vezes, aquele que tem o menor custo financeiro não é o que tem o menor custo completo quando a gente olha para tudo. Isso me dá uma carteira de recursos que a gente apresenta para o investidor e o investidor toma a sua decisão de qual colocar baseado no menor custo completo. Então, a gente entende que essa é uma forma da gente tratar as questões relativas à sustentabilidade, à necessidade da transição energética, né? Porque aí você pode, evidentemente, cada recurso vai ter lá sua emissão ou não de CO2, etc. e tal.
e com isso a gente pode montar cenários, avaliar esses cenários, os impactos deles nessas vertentes todas, e aí a gente entende que você vai ter uma carteira de recursos de geração e do lado da demanda aderente com essas metas do desenvolvimento sustentável, da ODS 7 e até das outras. Outra demanda recente, né, que decorre justamente especialmente da energia solar, né, é que eu coloquei aqui, que novas fontes de energia têm novos desafios. A sociedade tem nos demandado bastante para questões de arbitragens, né, como é uma tecnologia nova e ela está entrando em larga escala, ela está trazendo problemas novos. E o investidor, muitas vezes, não se entende com quem executou a usina, prometeu determinados resultados, e às vezes falta um pouco de conhecimento técnico profundo para modelar esses resultados com precisão. Então, esses contratos geralmente não se utilizam da justiça comum, né? Eles se utilizam do Tribunal Internacional de Arbitragem, e a gente tem sido bastante demandado para oferecer laudos e uma opinião que seja tecnicamente reconhecida, idônea, né, e ao mesmo tempo imparcial desses fatos aí. Na questão de sustentabilidade energética, aí sim, já voltado também para a transição, são as análises de zero emissões, mas só zero emissões não dá, a gente também tem que descarbonizar. Então, a eficiência energética aí entra como redução de carbono, economia circular e reciclagem entram como redução de carbono, e a gente tem também as tecnologias de captura de carbono, aí sim, entrando na coisa mais ampla, que é a descarbonização. A gente vê que é necessário a gente ampliar os indicadores de sustentabilidade dessas medidas que estão sendo estudadas, né, e ter políticas públicas, claras e efetivas para incentivar todas as ODS, na realidade, né? A gente está falando das 7 aqui, né, Fernando? Mas todas elas são bastante importantes. Trazendo aqui, pensando aqui algumas das experiências recentes do GPEA, né, a gente tem uma série de projetos de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL na parte de solar, de eólica. A gente ajudou a construir aí o primeiro geração solar flutuante, né? E solar bifacial, sistemas multifontes com diesel, com bateria, com solar, com rede elétrica. Então a gente tem uma série de demandas técnicas que nos ajudam a balizar esse conhecimento necessário para a transição energética. E tem aí o Plano Estadual de Energia 2050, que tem esse nome, Race to Zero, Race to Resilience, né? Então essas são as demandas do Estado, quer dizer, zerar emissões até 2050, e emissões não, ter um net zero em 2050, né? Reduzir emissões e fazer captura. E também fazer isso com resiliência, né? Com sistemas que sejam capazes de lidar com os desafios climáticos que estão vindo pela frente aí. E um que está em verde aqui é o que está começando agora, que é o Plano Estadual Decenal de Energia. Ele teve início agora, esse mês, e ele vai apontar para o governo do Estado uma série de ações, né? Ele é chamado também informalmente de Plano Tático, né? Onde ele vai fornecer uma série de ações que o governo do Estado deve tomar de imediato e nos próximos anos, para ter já resultados a partir de 2034, 2035. Que é a demanda atual do governo do Estado de São Paulo. Para fechar, eu coloquei aqui a questão dos sistemas isolados e comunidades ribeirinhas, porque tudo que a gente falou aí é, digamos assim, do mainstream, né? É do sistema interligado nacional, São Paulo, Minas, aquele sistema que não falha 24 horas por dia, tudo, mas há uma série, né, de regiões no Brasil, a Amazônia. As regiões alagadas da Amazônia é um exemplo clássico, né? Onde você não tem o sistema interligado disponível, onde você não tem energia o tempo todo. É um pessoal que tem uma renda bastante baixa, eu coloquei a região do Mamirauá, né? Lá tem uma reserva de desenvolvimento sustentável, ela foi criada com essa premissa no seu
já na base da sua criação, e a população vive com 0,4 dólares por dia por pessoa, né? Hoje a linha da ONU acho que são 2 dólares, se eu não estou enganado. Então, é uma população bastante pobre e eles tinham acesso de 4 horas por dia de energia elétrica em menos de 30 dias por mês. Então, essa é uma outra realidade que não pode ficar de fora se a gente está falando de transição energética, de desenvolvimento sustentável, das ODS, né? Coloquei algumas fotos aqui que a gente tirou quando esteve lá. Tem aí numa delas um moedor de mandioca com uma bicicleta, né? Quer dizer, essa mostra, quer dizer, a gente está lá no pré-revolução industrial, né? Então, a gente não pode deixar de fora essas comunidades. Então, quando a gente pensa e faz as nossas pesquisas e tudo mais, a gente nunca esquece de incluir essas questões. Hoje a gente está trabalhando aí no desenvolvimento de algum sistema que seja capaz de armazenar energia na forma de frio, dentro de freezers, né? Porque para eles tem um peixe aí na foto, né? Esse peixe é é o pirarucu, é uma das fontes de renda dessas populações. E eles precisam armazenar isso, né, em freezers. Só que eles não têm energia 24 horas por dia. Colocar baterias, colocar sistemas sofisticados como os que a gente colocaria aqui, seria absolutamente inviável. Aqui está difícil, né, a viabilidade, imagina no meio da Amazônia. Então a gente tem feito aí, a gente está com um projeto junto com o CNPq, né, faz parte da minha bolsa de produtividade em pesquisa, e agora falta dar o passo seguinte, que é conseguir os recursos para que a gente construa um protótipo e amplie essa pesquisa aí. Mas para que fique claro aí que a gente tem que olhar para todos os consumidores, né, de forma igual, senão não é sustentável. Era isso, Fernando. Eu deixo meus contatos aqui para quem fiquem à vontade para nos contatar agora, fazer as perguntas, mas também, se depois quem estiver nos vendo tiver interesse, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Fernando, muito obrigado aí pelo espaço. Muito, muito bacana, André. Agradeço, né, a presença e a exposição, né, que você fez, a explanação do GPEA, da sua atuação, né, e muitíssimo interessante, né, os aspectos considerados, né. Eu acho que tem muito a ver com o que o próprio IEA aqui, né, da USP prega, né, que é a questão multidisciplinar, interdisciplinar e quando no sentido em que quando a gente está considerando um assunto, que a gente pega todas as vertentes do assunto. Então, como você falou, né, na questão energética, grandes, pequenos, médios, né, enfim, então, porque todos são usuários e devem ser usuários de energia, né? Então, são cidadãos, né, brasileiros. São cidadãos. Todos têm que ser tratados de forma consistente pelo sistema energético também, né? Exatamente, excelente, né? Então esse é um aspecto bastante importante, né, que está dentro de um dos ODS todos, principalmente dos 7, né? Mas envolve muitos outros ODS também, como você bem falou. Bom, então eu agora vou passar a palavra para o professor Nivaldo de Castro. Professor, muito obrigado pela presença, uma honra, né, tê-lo aqui. Então pode ficar à vontade. Tá bom, obrigado, boa noite, boa tarde aí para vocês. Eu estou falando aqui um pouco de longe, estou aqui no norte da Itália, mas não podia recusar esse convite tão especial, professor Fernando, tá? E compartilhar aí com o professor André Luiz, do GPEA, contribuir um pouco com essa temática aí tão relevante, tá? Eu sou professor lá do Instituto de Economia, né? Bem, juntamente com o professor André Luiz, ele é puro sangue da USP, eu sou puro sangue da UFRJ, né? A única diferença é que o meu campus fica ali na Praia Vermelha, do lado do Pão de Açúcar, ali às margens da Aí dá Baía de inveja, hein, Guanabara. professor? Não precisa passar inveja na gente. Pronto, isso é só para alegrar aqui o ambiente, tá bom? Quando eu tenho esse tipo de relacionamento assim com São
Paulo, eu gosto muito de fazer isso, por mais que, como o professor Fernando sabe, né, nasci lá no interior de São Paulo, em Barra Bonita, ali, que é uma região, é uma cidade energética, né, tem uma hidrelétrica e uma grande fábrica de açúcar e etanol e, consequentemente, de biomassa. Bom, mas eu coordeno o grupo de estudos do setor elétrico desde 1997, né? Minha dissertação de mestrado foi sobre a transição do capital privado, Grupo Light, para o capital público, as empresas estaduais, inclusive a CESP, C3E, a CEMIG e depois a Eletrobras, no entorno dos anos 50, né, com o advento do governo Juscelino Kubitschek. Eu dei uma parada nesses estudos ao fazer um doutorado em economia da educação. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com a questão da educação, da didática, né? Então, eu resolvi fortalecer a minha base metodológica do ponto de vista de ensino e de pesquisa, né? Mas já em 97 eu voltei para o setor elétrico, iniciando então o GESEL, Grupo de Estudos do Setor Elétrico. Hoje é um grupo multidisciplinar, né? A nossa base é a economia, mas nós somos um grupo multidisciplinar porque, né, analisar a dinâmica do setor elétrico exige necessariamente uma capacidade analítica multidisciplinar. Então, o nosso grupo hoje, em todas as pesquisas que a gente faz, ele totaliza quase que professores associados e professores que integram pesquisas específicas e tal. A gente tem um grupo muito grande, e o que nos dá assim uma capacidade analítica bastante qualificada, na medida que a gente forma, vamos dizer assim, times para cada determinada pesquisa, né? Ao nível de ensino, hoje nós só damos disciplinas no programa de políticas públicas e desenvolvimento no Instituto de Economia, Economia da Transição Energética, né? Na área de extensão, a gente tem uma atuação muito grande, notadamente preocupado com o diálogo com a sociedade, e isso se faz através, principalmente, da divulgação da nossa produção científica e o acompanhamento conjuntural do setor elétrico, né? Nós temos um informativo eletrônico que já tem mais de 6.100 números, já que eles saem diariamente, onde nós fazemos um acompanhamento conjuntural, não análise, mas um acompanhamento conjuntural, e esse informativo é distribuído gratuitamente. E desse informativo, ele age como uma espécie assim, de uma arqueologia, né, para as nossas pesquisas, que como nós acompanhamos a evolução conjuntural do setor elétrico, em diferentes aspectos econômicos, regulatórios, tecnológicos das empresas, do setor internacional, isso acaba nos dando subsídios quando a gente vai desenvolver alguma pesquisa nova. E desse informativo geral, nós também produzimos já informativos semanais especializados em transição energética, hidrogênio, mobilidade elétrica, etc. Então, isso é feito por uma equipe de pesquisadores mais jovens que fazem parte do nosso programa de formação pesquisador, né? A gente tem uma preocupação muito grande de pegar o aluno de graduação e levar até o pós-doutorado, focando sempre nos temas que envolvem o setor elétrico. Aí nós entramos na parte de pesquisa, né? A gente, nossa base é econômica, mas para eu entender o setor elétrico tem que ter
os aspectos jurídicos, os aspectos técnicos e tecnológicos. Então, é por isso, como eu assinalei, que ao fazer uma pesquisa, dependendo do tema, a gente chama os especialistas de diferentes formações. Tá? Nós temos hoje as seguintes linhas de pesquisa. A gente praticamente concluiu a linha de pesquisa de veículos elétricos, mobilidade elétrica, em cima da chamada estratégica que a ANEEL fez alguns anos atrás. Nós coordenamos 4 projetos e participamos de um 5º projeto, tudo para grandes grupos, né? Os nossos principais parceiros estão vinculados ao programa de P&D da ANEEL, e esse programa nós trabalhamos com os grandes grupos, né? CPFL, EDP, Neoenergia, Energisa, State Grid, né? CTG. A gente gosta de trabalhar com grandes empresas, assim, porque elas têm uma preocupação com cenários de médio e longo prazo, né? E não com questões só conjunturais. São grupos que se preocupam, né, que o planejamento e a política energética e a regulação sejam consistentes para que esses grupos continuem priorizando o Brasil no cenário mundial para fazer investimentos, né? São basicamente grupos internacionais, né? O começo já se deu com a Eletrobras, mas hoje a Eletrobras já não é mais uma empresa estatal e a gente praticamente só teve um vínculo mais recente, mas durante os nossos primeiros 15 anos, praticamente, a gente trabalhou diretamente com a Eletrobras na questão da análise econômica e financeira dos grandes grupos, e aí fomos desdobrando. Tá? Além da linha de mobilidade elétrica, que praticamente a chamada estratégica esgotou essa relação com o setor elétrico, nós atualmente temos uma linha muito forte que é de hidrogênio. Nós, há 5 anos atrás, começamos o estudo de hidrogênio no âmbito da transição energética e fizemos 2 grandes projetos, um com uma subsidiária da Siemens, para desenvolver um sistema, um modelo de sistema para analisar a evolução dos custos junto com a evolução tecnológica, que concluímos e que deu origem, inclusive, ao primeiro livro sobre a economia da economia do hidrogênio no Brasil. E eu sempre brinco que é um ótimo livro, é o melhor de todos, porque até agora não saiu outro, né? Então, nós continuamos na parada de sucesso como primeiro lugar, né? É um livro bem interessante, está disponível no nosso site, né? Nós fizemos uma abordagem bem geral, foi um pedido da Siemens, entendendo que o hidrogênio, há 5 anos atrás, para vocês verem, que o hidrogênio era um vetor da transição energética e para nós foi fundamental. E logo em seguida a gente fechou um projeto com a EDP, coordenamos para a construção da primeira planta de hidrogênio verde, acima de 1 mega, que foi instalada e está em funcionamento lá no Porto de Pecém. Tá? Isso nos deu uma capacidade analítica, talvez a gente seja um dos grupos no conceito de think tank acadêmico, que talvez tenha maior capacidade analítica, lato sensu, né? Não só o aspecto tecnológico, mas de financiamento, de custo nivelado, de política pública, de política regulatória, etc. Isso nos deu condição de entrar na chamada estratégica da ANEEL e dos 13 projetos aprovados, nós coordenamos 5 deles, 4 para CTG e 1 para a Neoenergia.
Não, é isso, isso. Não, 4 para a Neoenergia e um para a CTG, 13 em 5, né? E esses projetos estão praticamente em via de serem aprovados pela ANEEL, o que demonstra que hidrogênio é um vetor muito importante, tá? Outra linha de pesquisa muito importante, e o que o professor André muito bem colocou, é a questão dos desafios, né, que a ampliação. Na realidade, a transição energética, ela, diferentemente do mundo, ela é uma transição de energia renovável para energia renovável, do hidrogênio, da hidrelétrica para a eólica e solar, né? Diferente do resto do mundo, né? Que é das fontes não renováveis para fontes renováveis. A nossa é essa, mas a gente enfrenta os mesmos desafios que os outros países estão enfrentando, que é como manter o equilíbrio dinâmico entre oferta e demanda com duas fontes, principalmente o sol, totalmente intermitentes. E ainda mais com a energia elétrica e hidrelétrica sazonal. Então, para acompanhar essa linha, para desenvolver essa linha de estudos, nós, há 6 anos que estudamos assim, o planejamento da expansão da geração, né? Sempre usando os dados oficiais da EPE, Plano de Desenvolvimento Decenal, e o PEM, par do ONS, que é de 5 anos, e pegamos esses parâmetros oficiais, mas rodamos um modelo que permite gerar cenários com muito mais precisão, à medida que os atuais modelos computacionais que o INS usa, a EPE e o Ministério, são modelos que não conseguem incorporar todas as características técnicas das fontes renováveis, que é o New Wave, basicamente, né? E nós utilizamos um software australiano, Plexus. Então, isso tem permitido que a gente avance nas pesquisas de baterias, né? Agora, mais recente, mas principalmente nas pesquisas de usinas hidrelétricas reversíveis, que é uma maneira de garantir ainda mais a capacidade de armazenamento das usinas hidrelétricas, né? O GESEL foi o primeiro grupo assim, a ver essa importância que as usinas hidrelétricas reversíveis têm. Realizamos 3 projetos de P&D, um com a CPFL, outro com a EDP, outro com a State Grid. Publicamos um livro, estamos publicando um outro livro agora, né? Realizamos 3 visitas técnicas a Portugal, Espanha, e agora, na semana que vem, eu estou coordenando uma delegação que vai visitar 2 usinas reversíveis do grupo Iberdrola. Na delegação está o diretor-geral da ANEEL, está o presidente da EPE, está funcionários de alto nível do Ministério, da Casa Civil da Presidência da República e do ONS, né? E isso, entendemos que, por conta dessas pesquisas que o GESEL fez, isso entrou no cenário do PDE. O último PDE já incorpora as usinas hidrelétricas reversíveis num horizonte de 10 anos, né? No dia 20 de março vai ser feito o primeiro grande evento no Ministério de Minas e Energia, inovações regulatórias para o desenvolvimento, né, para os investimentos em usinas reversíveis. Foi sempre um tema muito que o GESEL sempre considerou como absolutamente relevante, tá? Então, é isso, a nível de planejamento e tal, a gente está muito centrado nessa questão de baterias e usinas hidrelétricas reversíveis. Estamos com 2 projetos de baterias, sempre assim para olhar
quer dizer, qual é o cenário daqui a 5, 10 anos, né? Como é que isso, o que que ele está indicando e quais são as inovações regulatórias que devem ser desenvolvidas para que você possa ter investimentos que tenham segurança, né? E que possam incorporar essas tecnologias no sistema elétrico brasileiro, né? A segurança do contrato, né, jurídica, do marco regulatório, é fundamental para que o investimento seja atraído, no bom sentido, atração, né, e essa tecnologia possa entrar. E aí o GESEL, obviamente, a gente sempre olha muito a experiência internacional, daí a importância dessas visitas internacionais. A gente tem um pesquisador associado, um verdadeiro embaixador do Brasil aqui na Europa, que é o professor Vitor Santos, da Universidade de Lisboa, que foi secretário de Estado de Energia e durante 12 anos foi diretor-geral da Agência Reguladora de São Paulo, que é de Portugal, que é a ERSE. Então, esse é mais ou menos o quadro das pesquisas que o GESEL desenvolve. E, então, esse aqui é o enquadramento do que o GESEL examina. E agora eu vou tratar um outro tema, já que eu tenho mais aproximadamente 13 minutos, 12 minutos, que é a questão da transição energética, pegando um pouco um gancho com o que o professor André Luiz muito bem colocou, né? Quer dizer, eu, em vez de vir do geral, da transição, né, para falar, eu falei, não, primeiro eu acho que foi importante falar do GESEL, né, para vocês entenderem aqui, para os espectadores aqui, entenderem o que o nosso grupo faz. A gente se autodenomina um think tank acadêmico, né? E como think tank acadêmico, né, como o professor André Luiz, que é do GPE, sabe, a gente tem que falar tudo com muita fundamentação, né? Sem ideologia, sem partidarização, entende? Sempre como uma instituição de Estado, como a USP e a UFRJ são, né? Sempre que a gente vai fazer alguma pesquisa, a gente analisa se essa pesquisa se enquadra no nosso perfil de uma instituição, um grupo de estudos de uma instituição de Estado, né? Eu acho que isso é bastante. O professor André Luiz e o professor Fernando sabem muito bem a importância disso, né? Porque tudo que é aquilo que a gente fala é muito mais respeitado, porque não tem interesse econômico, ideológico, político por aquilo que a gente fala, né? É muito comum a gente postar um artigo, etc., no LinkedIn, e, não, mas vocês isso, vocês aquilo. Então, é a dificuldade das pessoas entenderem o que é um artigo, um estudo que vem de uma instituição acadêmica de Estado, que é o tema aqui desse nosso encontro, que é como é importante que um país como o nosso tenha grupos de estudos, como o GPEA, como o GESEL, como outros tantos, né, que respaldem e deem subsídios, né, para o regulador fazer as inovações regulatórias, para o Ministério fazer as políticas públicas relacionadas a isso, né? Eu acho que esse aqui sempre é o grande objetivo de um grupo de estudo vinculado a uma universidade pública, né? Bom, só não falei um pouquinho, tá, do GESEL, assim, só para. É que a gente, né, nessa questão de extensão e tudo, a gente tem uma preocupação muito grande de socializar o nosso conhecimento. E uma maneira que a gente tende de socializar é pelo informativo, que é muito demandado, por webinários, por seminários, né? Agora, o grande saldo da pandemia, a possibilidade, né, de vocês em São Paulo, eu na Itália, e várias pessoas espalhadas pelo Brasil verem agora ou depois um pouco daquilo que a gente está trazendo aqui, né? Nós também temos um hábito, quase que um
um mantra nosso que é escrever artigo de opinião. O professor Fernando já nos ajudou muito nisso. São sempre artigos, com raríssimas exceções, em coautoria, entende? E que, assim, eu diria que a gente já tem centenas de artigos publicados sobre os mais diferentes temas, mas sempre com aquela precisão, né, do raciocínio científico, né, metodológico, né, que eu acho que é muito importante, e também as publicações de livros, que já vai para casa de dezenas, e isso está tudo no nosso site. Eu não preparei aqui uma apresentação em PowerPoint, eu até poderia ter preparado, mas eu não preparei, mas entrar no Google, botar GESEL, ali vocês têm todas, né, tudo que a gente faz. Por exemplo, ontem teve a Cimeira do Brasil e Portugal, nós lançamos um artigo com o professor Vitor, o leilão de hidrogênio verde lá em Portugal. Pronto, né? Até essa discussão aí de geração distribuída, ontem no broadcast nós lançamos um artigo mostrando a transição injusta e os subsídios que são dados para a geração distribuída, solar, fotovoltaica, provocam nesse país que já é cheio de injustiça social, né? E você só tem esses sistemas nas classes mais abastadas, porque tem dinheiro e tem teto. Além disso, ganha um subsídio para isso, o que é algo assim que eu, como economista, acho isso um despautério, né? Assim. Bom, mas aí eu vou voltando aqui para a transição, pegando esse coisa, né? O professor André colocou com muita precisão, não seria diferente, né, um professor da USP, que essa transição ela é diferente das outras, porque ela não tem motivação econômica, né? Ela tem uma motivação ambiental, tá? Mas não só ambiental, talvez aí esteja um elemento de diferenciação importante, né, que separa e que, de certa maneira, permite a gente entender por que que o governo Trump deu um cavalo de pau na transição energética nos Estados Unidos. E talvez o elemento mais simbólico disso, e mais absurdo, é proibir o canudo de papel e obrigar o canudo de plástico. E o canudo de plástico ele é um produto da indústria petroquímica, né? Por que que o Partido Democrata endossou a transição energética e o Partido Republicano não quer saber nada de transição energética, proibindo, fechando agência, proibindo qualquer site do governo americano tenha isso, por uma questão muito simples. Os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo e gás do mundo. Então, ele vai explorar aquilo que ele tem e ele já perdeu a capacidade de concorrência, né, em relação à China. Mas por que isso? Porque a transição energética, além de buscar a descarbonização para a sobrevivência da humanidade, ela tem um elemento talvez até mais importante, indutor da transição, que é a segurança energética. A China, a Índia, o Japão, a União e a Europeia como um todo não têm petróleo e gás. E eles ficam sujeitos a esse jogo de incertezas que o mercado internacional de petróleo e gás tem. Estoura, cai um avião, tem um problema e tal, sobe, desce, etc. Né? Então, esses países adotaram, né, juntaram, né, duas faces de uma mesma moeda, a questão ambiental e a questão da segurança energética. Então, aí explica por que o Partido Republicano toma essa decisão, entende? E é uma decisão que é muito errada, porque a busca pela transição energética, como o professor André Luiz bem colocou, exige novas tecnologias. E essas novas tecnologias criam cadeias produtivas novas. O que é uma cadeia produtiva nova? São novos investimentos. E, nos modelos econômicos, o novo investimento é a variável estratégica que
amplia a formação bruta de capital fixo, gera mais emprego, gera mais renda, gera mais desenvolvimento econômico. Naquilo que o Schumpeter muito bem definiu, um, num modelo econômico, né, de desenvolvimento, que é a tempestade eterna da destruição criadora. A inovação faz a roda do desenvolvimento se mover. Então, a China, a União Europeia, a Índia, o Japão, na busca do suprimento, da segurança de suprimento de energia, eles estão criando coisas novas, criando novas cadeias produtivas e, consequentemente, acelerando o processo de desenvolvimento econômico. Talvez aí seja um erro, podemos assim dizer, estratégico, né, que o governo democrata dos Estados Unidos percebia. Não, eu tenho que incentivar com o IRA, né, aquele Inflection, aquele programa de trilhão de dólar, de incentivar eletroposto, carro elétrico, hidrogênio verde, etc., com subsídio, com incentivo fiscal, não subsídio, incentivo fiscal, para criar novas cadeias produtivas, mais emprego verde, etc. À medida que os Estados Unidos para com isso, né, assim, vamos pegar o exemplo assim, o que eu posso desenvolver mais no veículo a combustão? É uma indústria madura, né? Madura. O que eu posso desenvolver mais no veículo elétrico? Um universo de expansão. É o veículo autônomo, sem motorista, etc, etc. Entende? Quer dizer, então, só isso aí dá. Então, a China está desenvolvendo uma cadeia produtiva para a mobilidade elétrica, né, que vai dar esses ciclos de investimento. Então, esse talvez seja assim, um aspecto muito importante da transição energética. Aí a pergunta que a gente faz, bom, mas o que o Brasil tem com isso? Porque o que o Brasil tem com isso? O Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande, porque na transição energética vão ser valorizados os bens e serviços, né, descarbonizados, entende? Que usam a fonte de energia renovável, entende? Então, o Brasil tem uma vantagem porque ele tem dada a sua dimensão econômica e demográfica, é o país que tem a melhor matriz elétrica do mundo em termos de renovável. Só perde para o Paraguai, por causa de Itaipu, e para a Noruega, que é um município da cidade, né, do estado de São Paulo. Então, o Brasil tem uma vantagem de ter um potencial de fontes renováveis de 1.300.000 megawatts de eólica e solar, segundo estimativas da EPE, quando tem hoje de capacidade instalada 210, 215 mil megawatts. Né? Então, olha só né, assim, o potencial que o Brasil tem, entendendo que os Estados Unidos puxa o freio de mão desse processo, porque está tirando todos os incentivos, né, a nível de governo federal, talvez o estado da Califórnia, como foi bem colocado pelo professor André, tem aí uma trajetória, mas né, são políticas intermitentes, enquanto que a União Europeia e a China são obrigadas a ir nessa transição, e aí o Brasil é um grande parceiro nessa transição. Né? Eu estou acompanhando aqui a estratégia do grupo GTG, né, que é aquele grupo da usina hidrelétrica lá das Três Gargantas, que hoje é um grupo grande, e mesmo da State Grid. É avançar nesse processo, porque eles estão fazendo isso lá, né, por causa da dependência energética, né, e aí nós somos um parceiro nisso, com essa vantagem da gente ter uma energia renovável muito competitiva. E aí, ao entender
e verificar que a gente vai crescer na transição energética, voltamos naquele ciclo. Então nós temos que aprimorar o nosso modelo computacional dos cenários, o INS tem que ampliar, ter ferramentas, instrumentos de flexibilização, que são os sistemas de armazenamento, bateria reversíveis, né? Possivelmente, a geração distribuída hoje é, é um foco de problema, né? Porque, veja bem, os subsídios para essas fontes são de tal ordem que você tem uma corrida para o ouro. Entende? Só que não tem demanda. Então, o INS é obrigado a cortar energia durante o dia, durante o final de semana. E os empreendedores falam: poxa, mas eu investi para gerar energia e vender essa energia, mas eu não consigo vender por causa da energia reversa que você tem nos centros urbanos, por causa da geração distribuída, da micro e mini geração distribuída, que cresce exponencialmente. No último, de 23 para 24, a energia solar cresceu 44%. Assim, por causa de demanda? Não, por causa do subsídio. Então, esse é um problema grave, que tende a levar para um processo de judicialização, etc. Então, olha que interessante, quer dizer, o Brasil tem uma vantagem competitiva na transição na energia renovável, mas o seu modelo interno ele está, entende? Por conta dos subsídios que foram dados para quem tem dinheiro, esse aqui é o mais estranho, né? Você está tendo que investir muito mais em linha de transmissão, quando o grande argumento na época, pelas essas associações que vivem dos raios solares, né, fala: não, aí não vai precisar linha de transmissão, ao contrário, você está precisando de linha de transmissão para escoar, você vai obrigar as distribuidoras a ter os seus sistemas de operação da rede que antes não precisavam. Então, eu coloquei esses pontos assim agora, né, mas para destacar os desafios, né, que o setor elétrico tem e que são desafios tecnológicos, são desafios regulatórios, são desafios econômicos, né, são desafios de política, né, o que reforça, né, a importância, né, de nós termos esses grupos de pesquisa, como o GPEA, como outros, né, que têm essa capacidade de análise científica e tecnológica para dar essas soluções, e o professor André Luiz falou de vários, né, e isso é a área dele, que é a área da engenharia. O GESEL fica mais na área, né, do marco regulatório, de uma visão mais estratégica, né, do planejamento, etc. E, por fim, indicar que, se algum aluno de graduação, mestrado, doutorado, tiver interesse, né, de ser pesquisador do GESEL, a gente tem um programa específico para isso, e que hoje, com essa vantagem, né, dessa comunicação virtual, a gente tem uma facilidade muito grande. Então, eu queria agradecer muito aqui, primeiro, de poder participar com um professor tão qualificado, competente como o professor André Luiz, do GPEA, e, acima de tudo, por esse programa tão criativo, e propositivo e positivo que o professor Fernando coordena, está à frente, e agradeço muito, fico aqui à disposição. Obrigado. Professor Nivaldi, muito obrigado pela sua explanação, né? De fato, é um assunto bastante complexo, mas muito bem trabalhado, né? Nas competências do GCL, né? E como a gente tem visto, eu já acompanho há muitos anos, né? E com mais afinco nos últimos meses, né? Também.
E então eu agradeço muito a sua participação. É bacana ouvir o senhor falando do GESEL sobre esse aspecto, né? A gente sempre vê, a gente vê, assiste os webinars e mesmo nos informativos, né? Que, aliás, eu recomendo a todos que assinem, né? Que se cadastrem para receber os informativos, né? Tem o informativo diário e depois tem os informativos de áreas específicas, como o professor Nivaldi falou. Eu acho que para quem está estudando, para quem quer se manter informado e para quem quer começar também a entender as questões da área de energia, eu acho muito importante que acompanhe esses informativos, né? Eles são uma mão na roda de pesquisa, né? E também tem lá no site do GESEL também os informativos anteriores, então é uma boa fonte de pesquisa, né? Então eu recomendo fortemente. E é muito interessante, obrigado. É muito interessante a questão da abordagem que tanto o GPEA faz quanto o GESEL faz. Então, vocês não foram convidados à toa para estarem aqui no encerramento, né, desse ciclo, né? Eu tive contato com muita gente nesse último ano, já vinha tendo, mas durante o ano sabático aqui no IEA, eu tive contato com muita gente, com muitas pessoas, tanto de universidade quanto do mercado, né? E muitas pessoas passaram por aqui, né? Nesse ciclo de seminários, e foram grupos que eu enxerguei com ações propositivas dentro do setor energético e que tem sua base na universidade. Então, eu acho isso fabuloso. Lógico que existem muitos tipos de pesquisa na universidade, mas eu vejo esses dois grupos, tanto o GPEA quanto o GESEL, com iniciativas que atendem às demandas da sociedade diretamente, né? E isso é fabuloso, diria até apaixonante. Bom, sem mais delongas, né? Foram muitas coisas, muitos aspectos falados, né? Inclusive eu gostaria de deixar para os ouvintes, né? Para quem está assistindo, melhor dizendo, que as perguntas podem ser enviadas pelo e-mail iearesponde@usp.br. Então, iearesponde@usp.br. Vocês podem enviar as perguntas aqui, né? Que nós vamos, na medida do possível, de tempo, né? Do evento aqui, a gente vai encaminhar para os palestrantes ou mesmo para mim, tá? A primeira pergunta que veio, né? É do Danilo Pazian Paulo, né? Então, ele tem uma pergunta para o professor André Luiz, né? Então, ele coloca assim, né? Surgiu na imprensa que a concessionária de energia elétrica do estado de Minas Gerais tem autorizado a injeção de energia na rede de geração distribuída somente no período noturno. Tem algumas... Inclusive, isso aqui foi um assunto bastante explorado ao longo dessa semana, inclusive com algumas fakes, né? News. Mas, enfim, continuando aqui. Se utilizando da lei da GD que lhe permite definir o horário permitido para injeção de energia elétrica de novas ligações em casos específicos. A alegação da concessionária é o risco de reversão de fluxo, sobrecarga do sistema e sobretensões dos equipamentos. Diante dessa limitação técnica, tecnológica e considerando a necessidade de aproveitar ao máximo possível da energia fotovoltaica em vista da transição energética, há na academia, principalmente para o estado de São Paulo, um estudo ou um projeto que possa evitar que as concessionárias do estado tenham que tomar atitudes semelhantes à concessionária mineira? Ele agradece. Professor. É o Danilo. Boa tarde, Danilo. Obrigado pela sua pergunta. Não podia ser mais pertinente ao momento que a gente vive, né? Eu vou até aproveitar a fala do professor Nivaldi, né? O professor Nivaldi levantou, né? Hoje a gente tem um termo aí que o pessoal do setor elétrico usa, que é o curtailment, que é o corte de energia, né? A gente está tendo uma geração distribuída e mesmo a de larga escala solar, né? Porque hoje a gente tem usinas solares aí gigantescas, né? Batendo na casa já
dos 1.000 megawatts praticamente, chegando ali perto disso, que é coisa muito grande, mas ela acontece, não é no momento que a gente mais gostaria, né? Ela acontece com o pico lá ao meio-dia, 3 da tarde, e a gente gostaria que fosse 6 da tarde ou coisa do tipo, né? Para acabar com o pico do sistema, mas não é assim. Então hoje a gente tem esse excesso de geração, a gente tem aí, a gente já viu cenários em que usinas hidrelétricas, que também são renováveis, que são importantíssimas, vertendo água, né? Porque não conseguiam colocar a sua energia no sistema. Quer dizer, a gente não tem um projeto pronto que você fala, ó, faça assim, né? E está certo. O professor Nivaldi, ele falou, né? Quer dizer, a gente tem a tecnologia, a gente tem a hidrelétrica, a gente tem muito sol, que isso é maravilhoso, né? A gente está à frente aí na questão de ter energias renováveis em larga escala, mas a gente, nosso modelo regulatório, nosso modelo técnico, nosso modelo de operação não acompanhou, né? A concessionária realmente tem enfrentado problemas aí, se você começar a reverter a energia, ela traz uma série de problemas técnicos, você pode subir a tensão, né, a voltagem, para falar no português mais conhecido aí, a tensão pode subir, você pode ter problemas, né, se você começar a ter uma geração muito alta. Há problemas de estabilidade, se essa geração está muito forte e de repente vem uma tempestade, aqui em São Paulo acontece muito isso, 3 da tarde fica de noite, né, escurece e você cai toda a geração solar. Quem que vai abastecer? Então, essas energias renováveis, elas trazem um desafio muito grande. Tem que ser reformulado o sistema físico, em alguns aspectos, para que ele consiga lidar com essa energia num sentido diferente, e o arcabouço regulatório e também econômica, a regulação que faz essa economia dessa indústria funcionar de uma forma diferente. Até brinco com os meus alunos, né, que as nossas hidrelétricas no futuro vão ser um serviço ancilar de armazenamento, né? Então, assim, alguma coisa muito séria vai ter que mudar no futuro. A gente não tem aqui um pacote pronto para aplicar, tá, Danilo? É uma preocupação diária do setor elétrico, né? Lidar com essas questões. Agora, eu não conheço o caso específico da CEMIG, né? De ela ter dito que só à noite, até porque se você falar que só pode injetar à noite, você já inviabilizaria completamente a energia solar, né? E você teria que ter armazenamento, e aí o custo disso hoje é proibitivo. Eu não conheço esse caso, mas a preocupação ela é generalizada no setor todo. Então, Eu estamos podia trabalhando. complementar? Eu podia Professor, complementar, Fernando? Pode Claro, ser? professor. Oh, Esse é um tema, assim, hoje talvez seja o tema mais sensível, mais crítico. E se a gente quiser usar uma expressão assim, meio fatalista, é o ovo da serpente do setor elétrico, entende? Por quê? Porque o Congresso brasileiro, assim, criou lei que favorece, através de subsídios, né, cruzados, a geração distribuída, e como o professor muito bem colocou, não só a micro, a mini e a micro geração distribuída. Então, hoje você tem plantas de 20, 30, 40, 50, dividida em lotezinho de 5 para poder se beneficiar dos subsídios. Isso é feito dentro da... E por que isso é feito? Porque eu tenho um subsídio que eu não pago praticamente a taxa a TUSD, de distribuição. Isso dá e eu troco uma energia, uma energia de uma maneira desproporcional, porque o crédito que eu tenho, eu troco à noite por uma energia que tem um custo mais elevado do que a energia que eu gero. Quando eu gero a minha energia e coloco ela na rede, eu estou trocando ela à noite por uma energia que tem custos ali que eu não estou pagando.
É como se eu trocasse o 6 pelo 12. Né? E aí esse aqui é um subsídio cruzado, que é o consumidor que não tem a GD que paga. Tá? Bom, então isso que fez? Uma atração cada vez maior pelo subsídio, faz com que no estado de Minas, ainda que ainda não se cobra ICMS sobre os sistemas de geração distribuída, todo mundo vai para lá, né? E eu posso juntar 5, 10, 20 pessoas, fazer a minha microgeração lá num terreno, lá no norte de Minas, e através do meu CPF, que eu moro no sul, eu falo, não, eu tenho aqui esse crédito, eu vou pagar menos. Quer dizer, do ponto de vista econômico, não faz, quer dizer, não fica em pé isso. E aí o que acontece? A CEMIG tem que fazer investimentos para suportar, né, esses sistemas que estão sendo colocados ali. E quando ela faz esse investimento só vai entrar na tarifa depois da revisão tarifária periódica, 3, 4 anos à frente. E como é uma quantidade muito grande, ela fala, e a ANEEL dá esse direito técnico da distribuidora analisar se aonde aquilo está sendo pedido tem condição da rede de distribuição atender a esse fluxo e refluxo de energia, ela então está brecando isso. Tá? Aí é que está a ideia, quer dizer, não, gerar de noite. Não, a questão é que não tem como gerar, entende? Não tem como gerar, entende? E como essa associação que está no entorno disso aí, ela tem um poder assim de influência política muito grande, né? Foi uma associação que quando se quis diminuir o subsídio, entrou com uma propaganda fake news que está querendo taxar o sol. Entende? Possivelmente agora eles vão entrar com a propaganda de apagar o sol, né? Porque no fundo é isso. Entende? Então, esse aqui é um problema, assim. Eu falo isso porque nós já publicamos 2 livros sobre esse tema, fizemos dois projetos de P&D lá no início, 2018, por aí, 17, analisamos rede, qual é o impacto disso em rede real, etc. E esse problema só agrava. No mês de janeiro, de GD entrou mais 780 giga de megawatt de capacidade instalada de geração distribuída. Aí, como o professor André colocou, num dia de sol, essa energia é superior, entende? A demanda da casa e a demanda da região, essa energia volta para a rede não tem aonde escoar isso, quer jogar para fora e não tem linha de transmissão. Então, eu estou subsidiando um segmento que está criando externalidade negativa para o setor como um todo. É isto. Fernando, obrigado. Por favor, André. Pegar um detalhe do que o professor Nivaldi falou, né? Quer dizer, ele levantou muito bem essa questão da desproporcionalidade, né? Você está gerando à tarde e está consumindo na ponta. Quer dizer, isso já me incomoda há um certo tempo, né? Você vê empresas, principalmente, falando, olha, eu zerei o carbono do meu consumo de energia elétrica, né? Porque eu estou gerando toda a energia que eu consumo com solar. Só que ele gera e entrega naquele horário e ele vai consumir no horário em que ele se torna um demandante de energia fóssil no horário da ponta. Então, é válido, só porque você gerou um montante de quilowatts-hora, de megawatts-hora solar fora da ponta, mas usa energia elétrica na ponta, essa energia elétrica na ponta demanda CO2, né? Demanda termoelétricas. Então, é verdade ele dizer que ele zerou o CO2? Na minha modesta opinião, não é, né? Porque ele é um demandante de energia no horário em que ela não é limpa, né? Isso também é um
é uma coisa a ser mais quantificada aí, né, para ficar mais claro para o público em geral, né? É isso mesmo. Contabilmente até pode ser, né? Mas na prática não é o que acontece, né? Como fala, né? Na prática a teoria é outra. Agora, muito interessante, né? A pergunta do Danilo. Esse assunto tá rendendo muito, né? Essa questão aí, né? Então, Danilo, você teve a análise técnica e econômica, né? Já aqui, né? E vão surgir outras, né? Pelo menos o problema do curtailment é um problema mundial, né? Não é só o Brasil que está tendo esse problema, né? E aqui nós tivemos o Alexandre Zucarato, ele teve, acho que 3 eventos para trás, ele falou um pouco sobre isso também, conversou com a gente aqui. Quem estiver assistindo pode puxar lá no YouTube do IEA, né? A participação do Zucarato, também ele comentou sobre isso. E é uma questão bastante importante, né? Não há demanda, né? Não há demanda de dia, né, para suprir essa energia. Os sistemas de armazenamento ainda, vamos dizer assim, eles não estão viáveis, não estão maduros, muito embora a gente tenha exemplos, como foi citado aqui, né, nos Estados Unidos, de sistemas já com uma capacidade bastante elevada, né? E que é uma coisa que pode ser que venha a mitigar, né? Então isso é bastante interessante assim de ver que na academia, né? Partindo da academia, alguns grupos de pesquisa, né? Estão bastante, vamos dizer assim, antenados e sintonizados com o que de fato tem acontecido no setor, né? Partindo disso, né, eu queria fazer uma pergunta pro André. Aí é uma pergunta como se fosse interna, mas eu acho que isso pode valer para outras universidades também, né? Que, por exemplo, que tipo de suporte acadêmico, e aí na verdade a gente poderia trocar o acadêmico pelo institucional, é essencial, né, para fomentar a colaboração entre nós, da universidade, com a sociedade, né? Que tipo de incentivo que parte daqui? Porque em algum momento isso aconteceu no GPEA, né? Em algum momento isso aconteceu no GESEL, né? Eu entendo que, evidentemente, foram pessoas em postos-chave que fizeram parte disso, mas como que a universidade ela pode ajudar a gente a responder melhor para a sociedade? Que tipo de coisa ela pode fazer pela gente? Na realidade, isso nem é tão fácil assim, né, Fernando? Uma pergunta que parece simples, mas ela também ela tem uma complexidade aí, né? Há muito tempo aí que a gente vê aqui, principalmente aqui internamente, né? A gente vê um desejo da administração da USP de ter mais contato com a sociedade, né? Então, isso permeia tudo, então, para muito além do setor energético, né? A gente vê que hoje a gente está incentivando, e hoje é até obrigatório que os alunos façam atividades de extensão extramuros, quer dizer, para fora da universidade. Quer dizer, há um desejo, uma vontade, que é difícil até de operacionalizar o quanto a gente gostaria de ter mais contato com a sociedade, né? Eu gostaria que isso fosse da forma mais ampla possível, se esforça bastante nesse sentido. Mas a verdade é que esses grupos de pesquisa em diversas áreas, né, como a gente foi demandado aqui pelo Butantan na época da pandemia para ajudar na vacina, quer dizer, os temas são diversos, as necessidades da sociedade surgem e a gente tem que estar preparado para responder. Esses grupos são uma forma já de, cada um no seu tema, oferecer serviços, oferecer essa possibilidade, né? Eu citei o Plano Estadual de Energia, né? A gente foi demandado pela Secretaria de Energia, Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado de São Paulo a elaborar esse plano. Por quê? Porque eles queriam justamente aquilo que o professor Nivaldi levantou, que a gente tem, a idoneidade e a isenção, né? Então, muitas vezes alguém fala assim, ele fez um trabalho para o governo do Estado, então ele é do governo. Não, né? Pelo contrário, o que a gente tem para oferecer, né,
sendo professores, é justamente isso. O nosso nome, a nossa seriedade, idoneidade e isenção. E isso é fundamental, né? Quer dizer, não importa para quem a gente está oferecendo, a gente sempre vai oferecer desta forma. E se não fosse, né? O professor colocou muito bem o exemplo dos Estados Unidos, né? Quando a política se sobrepõe aos critérios técnicos, aos critérios científicos, os resultados costumam ser desastrosos, né? Essa questão do canudo, quer dizer, isso é uma coisa puramente política, não tem sentido, não tem embasamento científico, não tem um resultado sequer neutro, né? O resultado é negativo, uma coisa que anda para trás. Então, a gente vê que a sociedade cada vez mais demanda a universidade, né? Mas eu não posso deixar de apontar que a gente queria que fosse mais, né? Então, a gente tem que continuar trabalhando, continuar divulgando o nosso trabalho na internet, nos meios todos, nas redes sociais, para que a sociedade conheça o nosso trabalho assim mais diuturnamente, para não causar até também a sensação de que isso aqui é uma coisa fechada, que serve a poucos, muito pelo contrário, né? A gente quer que a sociedade usufrua do nosso conhecimento. Muito bom, muito bacana, André, as suas colocações, né? E, de fato, a política é necessária, mas como também o professor Nivaldi falou e você também falou, né? A gente faz com um embasamento técnico, né? E procura fazer isso, né? Vai chegar um momento, e isso acontece, né? Que vai desagradar a ideologia A, vai desagradar a ideologia B, como também vai agradar a ideologia A e a ideologia B, né? Todos os lados, né? O mundo está polarizado, não é só o Brasil, né? Tem erros e acertos. E cabe a nós apontar, e nem por isso, né? Tecnicamente, isso está favorecendo um lado ou o outro, né? Eu vou fazer uma pergunta para o professor Nivaldi, também é uma pergunta... A gente acabou falando um pouco de política, né? Eu queria, professor, que o senhor fizesse brevemente, né? Como que o senhor avalia a evolução da regulação no setor energético nos últimos anos e, se possível, fazer um prognóstico para os próximos? Eu sei que essa é uma pergunta bastante espinhosa, né? Mas... Abrir aqui só. O campo analítico do GESEL é o setor elétrico. É petróleo e gás, eu só entendo no fogão e no carro lá, que eu boto gasolina lá. É no setor elétrico, né? A gente tem uma grande vantagem no setor elétrico e que, de certa maneira, está perdendo um pouco, que é a estrutura do marco institucional do setor elétrico, né? Nós temos uma instituição que faz o planejamento, o ministério que faz a política, tenta fazer a política, né? O operador nacional do sistema, que cuida do equilíbrio dinâmico entre a oferta e demanda. A agência reguladora, que faz a regulação, com base nas leis, né? A Câmara de Comercialização, que faz os contratos com base no marco regulatório, né? O BNDES, que financia grandes projetos. O TCU, que acompanha a política pública que o governo faz. E isso, a conjugação dessas instituições é que permitiu que o Brasil, a partir do apagão de 2001, conseguisse crescer o setor elétrico, com alguns momentos de crise, normalmente associados a crise hídricas, nunca a crise políticas, conseguisse crescer e hoje a gente tem aí um setor diversificado. Basicamente, hoje, quase que a totalidade dos investimentos são feitos por agentes econômicos, privados, grande parte internacional de grandes grupos, que têm uma visão de longo prazo, né? E que eles ficam muito
atentos, né, na questão do marco regulatório, porque eu tenho que ter uma regulação, contratos, né, que me deem segurança de que o investimento de longo prazo, né, e de longa maturação que um grupo desse vai fazer, ele está assegurado. Então, o contrato lá da compra e venda de energia, o contrato da concessão, o contrato da linha de transmissão, né, que ganhou de um leilão e tal, isso é chave, né? E a gente hoje tem dois movimentos. Um deles é que, desde final do governo Dilma, daí para frente, o protagonismo do governo na política energética foi sendo repassado para o Congresso, entende? E o Congresso é muito mais suscetível a pressões econômicas, eu nem diria ideológica, viu, o professor Fernando, mas mais econômica. Vai lá uma associação como essa aí que cuida dos raios solares, fala, não, que é bom, é tudo bom e tudo, e pronto. E aí o Congresso é que está tomando, fazendo as políticas energéticas cheias de jabutis, né? Cheias de interesses, assim, de subsídios cruzados. Como é o caso, por exemplo, do marco da energia solar, energia eólica offshore, que lá dentro dela está lá, manter subsídio para energia termoelétrica, a carvão até 2050, que é quando a descarbonização vai ser diminuída radicalmente. Ou seja, então, eu tenho esse aspecto, que é um problema, porque o Ministério não consegue, né, dentro do Congresso, reverter eliminar esses jabutis, já que você tem um governo de coalizão, onde o executivo ele tem pouco poder hoje de se impor como tinha no passado. Esse é um ponto assim muito preocupante. Mas a nível do marco regulatório, quer dizer, feita a lei e aí a lei entra para estabelecer uma regulação, a ANEEL ela é o melhor agência reguladora que o Brasil tem de infraestrutura. Por quê? Porque todas as decisões que são tomadas ali têm transparência. Se abre uma tomada de subsídio para um determinado tema, com uma nota técnica, se recebe contribuição, da contribuição é feita uma nova nota técnica para uma consulta pública, que recebe contribuições e, com base nisso, sai uma regulamentação que levou em consideração, né, uma análise do que a sociedade considera que deve ser aquele tema. É o caso do contrato de concessão das distribuidoras, né? O contrato de 30 anos está vencendo agora para uma quantidade muito grande de distribuidoras. O governo abriu uma consulta pública para o decreto, recebeu o subsídio, saiu um decreto, e é um instrumento de política pública, na nossa avaliação, exemplar, assim, muito qualificado, até surpreendeu a todos, né? O que mostra que por trás o Brasil tem um corpo técnico de excelente nível, e dali a ANEEL pegou aquele decreto, fez uma proposta de nota técnica para um novo contrato, recebeu as contribuições e está para lançar a proposta de um novo contrato que vai reger durante 30 anos a relação entre os consumidores e as distribuidoras de energia elétrica. Então, sobre esse aspecto, o Brasil está muito bem. Aonde a gente está com um problema é que o Congresso hoje é quem formula a política do setor elétrico. E ali não tem decisão técnica. Esse é que é o problema. Ali não tem decisão técnica. E o papel da universidade, reiterando aí o que você, professor Fernando, colocou, e o professor André Luiz colocou muito bem, qual é? A nossa função é mostrar, olha, aqui está certo, aqui está errado. Aqui está certo, aqui está errado. Entende? Nessa linha muito bem colocada de que
aquilo que a universidade fala é aquilo que está fundamentada, né, em metodologia e em princípios, né, assim, da física, da economia e etc. É isso, professor Fernando. Concordo plenamente, professor. Essa questão do Congresso, né? E, inclusive, eu lamento muito que as decisões não sejam, muitas das vezes, na maior parte, inclusive, não sejam de caráter técnico, né? E eles têm bons assessores, né? O corpo do legislativo, de funcionários legislativos, técnicos, os analistas, a gente vê pelos documentos que se produzem que são muito bons, né? Mas, como o senhor bem colocou, às vezes por muitos interesses econômicos, inclusive, acaba que não, na hora lá, acabam indo os jabutis, né? Bom, pessoal, nós estamos chegando já perto do término, né, desse seminário, né, desse evento. Eu gostaria então, de ter as considerações finais do professor André, do professor Nivaldi, né? Eu agradeço novamente a presença de ambos. Eu passo para o professor André, então, fazer as considerações finais. Bom, eu agradeço novamente, então, o convite, Fernando. Foi um prazer aqui conversar junto com o professor Nivaldi também, né, que eu acompanho aí nas publicações com bastante atenção, principalmente esses artigos de opinião que eu gosto muito. E o que fica claro é que a gente lida com questões aí, hoje, da transição que são conjunturais, por exemplo. Então, os Estados Unidos estavam num rumo, agora entrou o Trump, está em outro, mas há uma indústria já consolidada, né, no sentido da transição energética. O Brasil continua avançando, os Estados Unidos vai frear, mas eu duvido que ele vai abandonar, né, porque está consolidado já uma indústria nesse sentido. Então, me parece um caminho sem volta, né, ainda bem, né. Isso se consolidou o suficiente para resistir aí a esses trancos. Causa estrago, mas tudo indica que vai continuar. E a gente tem o nosso papel, né, bastante claro, a gente como academia, né, em geral, vai ter um papel importante, mantendo essa questão de isenção, de dizer o que precisa ser dito, sem querer agradar ou desagradar nenhum lado, mas critério técnico-científico, aquilo dá um resultado, o resultado é apresentado sem anestesia, muitas vezes, né? Tem que ser assim. Então eu encerro por aqui, agradeço. Obrigado, Fernando. Obrigado, Nivaldi. Obrigado a quem estava nos assistindo aqui. Obrigado, André, aí pelas suas considerações, pela sua participação, né? Professor Nivaldi. Obrigado, fico muito satisfeito. A destacar que aqui agora está fazendo 3 graus, então é uma pequena diferença em relação ao Brasil, né? Imagina lá no Rio de Janeiro, 3 graus agora. Tá, não, muito obrigado, professor Fernando, o seu convite eu aceitei de pronto, porque eu conheço o seu trabalho, vinculado à USP, né? Essa universidade aí, exemplar, que o Brasil tem. O tema eu considero muito oportuna e pertinente a sua decisão de retomar essa linha de trabalho no tema transição energética, porque, como o professor André Luiz bem colocou, isso é irreversível. E nós temos que aproveitar essa oportunidade que está sendo colocada para o Brasil, que implica em mais investimento, e mais formação qualificada, né, dos nossos alunos recentes e futuros, para que a gente consiga avançar o processo de desenvolvimento econômico do Brasil. Muito obrigado e uma boa noite a todos, ao professor André, ao professor Fernando e àqueles que nos assistem agora e no futuro, que essa é a vantagem aí da gente poder gravar e botar no YouTube, ok? É isso aí, professor. Então, agradeço a participação de vocês, né? Fiquei muito honrado de ter vocês dois aqui, representando, respectivamente, o GPEA e o GESEL, né? Esse ciclo de seminários, então, ele foi composto por 12 edições, essa é a 12ª,
Está disponível no site do IEA e no YouTube do IEA as outras edições. Ele se encerra aqui, mas mais que um ponto de chegada, na verdade, ele é um ponto de partida, né, para futuras pesquisas, colaborações, ideias, debates, né, que é o que se pretende estabelecer aqui no IEA. Então, dentro de 6 meses, esse ciclo volta, já com uma outra roupagem, né, mas mantendo a essência de trazer pessoas de todas as áreas do conhecimento e que tenham alguma relação com energia, né? E também seja da universidade, seja de fora da universidade, né? Então essa que é a ideia, estimular os debates no âmbito do IEA, né? Para que a gente possa tratar dessa questão que é bastante importante, que é a transição energética, né? Então eu agradeço a todos que estão assistindo aqui no momento e também os que vão assistir no futuro, como o professor Nivaldi falou. Então, uma boa tarde a todos, boa noite para o professor Nivaldi e até breve.